país cresceu, o Estado cresceu, mas a qualificação de mão de obra para acompanhar esse crescimento foi esquecida. Nos primeiros 6 meses de 2010, o Ministério do Trabalho concedeu mais de 12 mil autorizações para estrangeiros trabalharem no Brasil. Mais da metade dessas concessões foram para a área de óleo e gás, no Rio de Janeiro. Como esse ingresso de mão de obra estrangeira no setor da construção civil? No passado, né, nós chegamos a viver efetivamente um apagão, num passado recente, há 4 anos atrás, e a gente percebeu que teve realmente uma vinda de muitos angolanos, né, enfim, para a indústria da construção civil. Hoje isso a gente não identifica ainda, né, eu diria a você, hoje eu tenho, o Seconce Rio tem em seu site 1.600 profissionais prontos para ingressarem no mercado de trabalho à disposição das empresas, é um banco de oportunidades que a empresa entra lá, traça o perfil e identifica esse trabalhador e as turmas de formação não param, né? Mensalmente a gente também tem disponibilizado um grande efetivo, então assim, não estamos identificando essa invasão de mão de obra estrangeira ainda na indústria da construção civil. A gente vê empresas estrangeiras, multinacionais vindo, se interessando, principalmente com relação aos grandes eventos esportivos que nós vamos sediar, né, que nós estamos falando agora de 2014, 2016. O setor realmente vai ter muito volume de negócios e tem muitas empresas vindo conhecer os projetos para se candidatarem aos editais desses projetos. Mas a gente acredita, inclusive, que o governo vai assegurar que essa mão de obra que a gente está preparando e formando seja inserida nesse processo. E no setor de tecnologia da informação? Olha, Geis, a gente sempre conviveu com empresas de fora, né? As empresas vinham, se instalavam aqui, mas de uma maneira geral usavam a mão de obra nossa. O que acontece é que o nosso setor ele se baseia muito na terceirização. E hoje com a internet você pode terceirizar de qualquer lugar do mundo. Então não é incomum encontrar empresas que contratam profissionais que estão na Índia, que estão na Europa Oriental, para desenvolver software e internalizar esse software. Então isso é muito comum. E nós também fazemos o processo inverso. Nós também vamos lá e vamos oferecer os nossos serviços para fazer o trabalho aqui e ser instalado lá. Então, nesse aspecto, a gente não está sentindo, vamos dizer assim, a entrada de profissionais. A gente sente, sim, a entrada de empresas, como na construção civil. A gente fala na abertura do programa sobre a quantidade de mão de obra desempregada. Como que o setor trabalha com experiência? Como é que ele faz para absorver essa mão de obra que está desempregada? No nosso caso, a gente pega sem experiência. Para nós, o importante é que ele passe por um teste psicotécnico, que ele mostre que ele tem capacidade de lógica, de matemática, independe de qual setor que ele vem. Ele pode ser químico, ele pode ser dentista, ele pode ser médico. Por enquanto pode, né? Porque o governo pode querer regulamentar a profissão e acabar com isso, que seria um desastre total para o nosso setor. Então, nesse momento, se a pessoa tiver uma formação técnica de boa qualidade, ou ele tiver uma formação universitária em que ele tenha esse conteúdo de lógica, de matemática, ele vai ter a oportunidade de aprender dentro das empresas como agir, como fazer, enfim, pode ter uma carreira dentro da empresa. Você tem alguma atuação assim para justamente sensibilizar o empresário da necessidade de absorver essa mão de obra? Eu diria que essa é uma dos nossos principais desafios, né, dos nossos principais compromissos, né, quer dizer, com essa indústria, é sensibilizar esse empresário da importância dele abrir o canteiro de obra dele para essa mão de obra que vem de um programa de qualificação. Não é só o empresário, todo o contingente que está empregado, que de repente recebe um pedreiro, que tem uma enorme experiência e que recebe um outro pedreiro, que vai ganhar o mesmo que ele, com uma produtividade muito menor. Este trabalhador precisa também ser preparado para entender esse processo, né? Tanto que nós começamos a colocar esse trabalhador direto como pedreiro, mesmo sem nenhuma experiência prática, e aprendemos que ele precisava entrar como meio oficial de pedreiro, e depois de 3 meses, aí sim, praticamente conhecendo as rotinas mínimas daquela função, ser promovido a pedreiro para não ter a resistência nem do nível operacional. Então são aprendizados que essa mudança, dessa forma de entrar a mão de obra vem nos trazendo, né? Então eu acho que essa é uma das nossas principais metas, né? Sensibilizar empresários e trabalhadores. Recentemente a SESP fez um debate sobre pensando o setor de tecnologia da informação. E uma das demandas que surgiu foi justamente essa questão da mão de obra. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. A gente faz anualmente um seminário para que os empresários tenham a oportunidade de pensar suas estratégias, né? O que nós devemos fazer para o futuro. E esse ano nós vamos pensar o Rio de Janeiro. O que a gente quer para o Rio de Janeiro?
E convidamos o setor, não só o nosso setor, mas também os nossos clientes, que também fazem parte do setor, né, quem compra os nossos serviços, e em todas as esferas o problema apontado como problema número 1 é a carência de mão de obra. Né? Isso é fácil de entender. Há 10 anos atrás, se você fosse para uma escola de primeira linha aqui do Rio de Janeiro, citando um exemplo como Santo Inácio, por exemplo, e você fosse verificar quantos alunos desejavam fazer vestibular e escolher o assunto tecnologia da informação, você tinha assim 20%, 30%. Então, numa turma de 200 alunos, você tinha 60, 50 alunos escolhendo essa área. Passaram-se 5 anos, fizemos a mesma pesquisa, numa turma de vestibular desse nível de escola, tinha 1, 2. Então, isso demonstra como que o engenheiro, ou como esse tecnólogo, como ele perdeu valor dentro do nosso país. Imagino que na construção civil tenha acontecido a mesma coisa, né? Outro dia eu perguntei a um amigo, o que você achava se você tivesse que voltar à escola e tivesse que escolher de novo a profissão, se você escolheria ser engenheiro? Ele falou, de jeito nenhum, porque aqui não se dá valor a essa profissão. Então, o Brasil é realmente um país onde você tem que discutir valores, e cada pedacinho tem o seu valor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E sobre como reformar, quer dizer, na verdade a gente falou aqui um pouco da necessidade de repensar a educação mesmo, a forma como como é que ela está inserindo as pessoas e preparando para a vida. Então, queria que a gente só fechasse esse bloco falando um pouco da importância assim, da educação, de repensar a educação, em que pontos a gente deveria levar em consideração nesse processo. Sabe o que eu enxergo assim, como uma das maiores carências na formação profissional é a competência relacional. Eu acho que a gente fala muito em qualificação profissional, na técnica para se executar, e as empresas hoje mais procuram aqueles profissionais que têm competência de se relacionar com outras pessoas, de pensar a atividade, de pensar estratégias, de reinventar o processo produtivo, né? Então, assim, eu diria assim que em todos os cursos que o Seconce oferece, até para o nível operacional, a gente vem dando ênfase na área comportamental, na área atitudinal, porque a partir do momento em que eu quero, eu desejo, eu consigo enxergar, eu me torno um profissional diferenciado no mercado, né? Então, eu acho assim, na minha opinião, hoje, o grande ato de formação, e as escolas não se preocupam com isso, como eu me relaciono, né? Como eu falo em público, como eu penso para frente, como eu faço um planejamento pessoal, como eu ensinar essas pessoas as questões básicas, né? O que é qualidade, ou seja, todas aquelas coisas que fazem parte do universo, do mundo do trabalho e que são apresentadas ao jovem só lá na frente, quando ele vai entrar, né? Então, acho assim, a competência relacional e atitudinal é a coisa mais importante hoje para mim no mercado de trabalho. Eu penso que a questão da educação ela é um problema estruturante no Brasil. Eu acho que nasce desde a forma como a educação é levada a cabo. Então, você divide as responsabilidades por 3 setores, o governo municipal, estadual e federal, cada um pega o seu quinhão. E o que a gente assiste? A gente assiste que muda de governo, o municipal resolve fazer uma reforma e o estadual, quando chega a sua vez, faz outra reforma e a universidade, idem, faz a sua reforma. Não existe uma continuidade, não existe um plano de governo. Isso não é um objeto, a educação não é um objeto que pertence a um governo, uma linha que dependa de um partido. Isso tem que ser suprapartidário, na minha opinião. E a educação é um processo dinâmico, ou passou a ser um processo dinâmico com a evolução da tecnologia. A gente sabe que ciência e tecnologia é a chave para que um país se torne um player global, que ele possa participar do que acontece no mundo. E se a gente não fizer uma revolução que começa na educação, mudando o paradigma, quer dizer, não vamos adaptar, não vamos dar o jeitinho brasileiro, porque assim a gente vai conseguir. Não vai ser aumentando o número de universidades, mas sim fazendo uma mudança. Os temas são diferentes na universidade, as escolhas de carreiras são diferentes na universidade. Da mesma maneira, isso vai indo de cima para baixo. Acontece isso no ensino médio, acontece isso no ensino fundamental. Então a gente tem que parar com essa brincadeira e levar a educação a sério. É isso que eu acho que é o problema do Brasil. Só que, assim, é uma questão também complexa, porque, na verdade, para fazer esse processo todo, demanda tempo. E aí a gente vê que, na verdade, é um processo que não existe esse tempo, né? Existe uma sensação de urgência sempre, o tempo inteiro. Então, assim, só para jogar mais um pouquinho de pimenta na discussão, pensar assim, de que maneira, a gente só fechar o bloco falando assim,
Como é que a gente soluciona isso, assim, ou não soluciona, enfim? Eu acho, Geisa, que esse é um aspecto cultural do Brasil. A gente faz tudo no fim, quando está chegando perto do final. Então, vamos estabelecer que nós já estamos no final. Vamos reconhecer. Vamos reconhecer, nós estamos à beira de um apagão. Então, já estamos no final. Então, é melhor a gente esquecer essa geração e começar tudo de novo. Eu acho que tem que ter uma atitude radical. Não podemos mais imaginar que vamos dar mais um jeito, mais um jeito, mais um jeito. Essa geração segue no caminho que está, mas toda uma nova geração começa do zero. Vamos começar a fazer aquilo que é feito em tantos países. A gente escuta o exemplo daqui, o exemplo dali, da Coreia, dos outros países asiáticos e assim por diante. E daí? Eu acho que, na verdade, é a questão do foco, né? Tinha um foco. A Coreia definiu qual era o foco dela e foi nesse caminho. As coisas se ajustaram no processo e se unificaram. Acho que Eu entendo que as empresas estão tomando para si. Enquanto a gente não pode aguardar uma política que seja acima de uma questão partidária, que dê continuidade ao processo da reforma na nossa educação de uma maneira maior, as universidades corporativas são uma realidade. Elas crescem a cada minuto, né? Quer dizer, as empresas estão realmente tomando para si, embora seja mais um ônus para o empresário, elas estão tomando para si essa responsabilidade. Então, eu acho que esse tem sido um caminho, sim, enquanto a gente tenta trabalhar para uma reforma definitiva em toda a base da questão educacional. E aí com todo mundo, né? Construção e tecnologia na COP e nas Olimpíadas. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.